aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Paz, igreja, bom dia. Amém? Quem quiser acompanhar, a palavra que o Senhor colocou em mim para esse dia é Salmo 118, 24, que diz assim: este é o dia em que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Aleluia! Esse é o dia em que o Senhor fez. O Senhor faz todos os dias. O Senhor faz maravilhas nas nossas vidas. E que nós sejamos gratos a Ele, o exultaremos a Ele, nos alegremos a Ele, pela sua misericórdia ter sido renovada nas nossas vidas. E nós podemos ter o privilégio de hoje estar na casa dEle, o glorificando, aleluia. Então, celebre o Senhor. Feche seus olhos, fique à vontade. O Senhor tem liberdade na casa do Senhor, na casa do Pai. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade aqui, Senhor. O céu lá fora pode estar fechado, Senhor, mas aqui nós declaramos céus abertos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar na vida de cada um aqui de nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para esse dia, Senhor, que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor, quando permitiu que nós abrimos os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória damos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Como Deus é bom e o seu cuidado, né? Nós estávamos em casa com um tempo de chuva, a gente sabe que é complicado se deslocar. E ainda mais quando nós dependemos, né, do aplicativo. Muitas vezes ele demora horrores para encontrar um motorista. E o motorista que nós viemos agora estava, né, no aplicativo. Ele é cristão, porque ele estava com a Bíblia, estava no banco de trás. Só que eu acho que como ele deu um sinal, alguma coisa assim, ele freou e a Bíblia foi parar no chão, né, no assoalho do carro. Aí quando eu entrei assim nos meus pés, eu vi a Bíblia, eu disse assim: o Senhor preparou até um cristão para trazer nós. E aí o Henrique disse assim: tu tá atrasada, que não sei o que. Eu digo: não te preocupa que vai dar tudo certo. E tu tá muito calma. Eu digo: não, eu sei que tá tudo certo. E ele veio pela freeway, com a questão de chuva, tudo é muito mais perigoso, né? E ele não veio assim questão de vir rápido, imprudente, nem nada nesse sentido. Mas a gente chegou aqui em cima do laço, mas nós chegamos. Então eu creio que Deus cuida.
cuida de cada um de nós nos pequenos detalhes. E eu quero que você saiba que nós estamos aqui, né, entre poucos, mas o Senhor vai honrar nossas vidas. Porque Ele vê que nós não viemos aqui apenas por um mero compromisso social. Nós viemos aqui porque nós cremos e temos um compromisso com Ele. Então o Senhor vai honrar as nossas vidas. E o Senhor quer fazer esse convite para você que está do outro lado. Ele diz: vinde a mim, vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem faz todas as coisas pela nossa vida, quando nós colocamos Deus em ação na nossa vida. Então, se achegue a Deus. E Ele, pela sua palavra, diz que Ele se achegará a nós também. Ei, sobre o trono estás, sempre reinarás. Ei, Santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouve. Invocamos sua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, Deus, perto tu estás, nossa oração responde. Vem com teu fogo em nós, somos povo teu, nos ouve. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir.
Aleluia. Sua presença nós podemos sentir. O Senhor está em todos os lugares e se manifesta de várias formas. Mas o Senhor, Ele quer somente uma coisa de mim e de você. Ele quer que você entenda que Ele não é apenas Deus. Ele é teu Pai. E como um pai, Ele zela, Ele cuida. E Ele ama. Ele ama a sua vida. A tal ponto que Ele entregou Jesus por mim e por você. Nós que somos pais, somos mães. Se nós estivéssemos em uma situação de perigo e alguém dissesse para nós, é você ou ele que vai sobreviver? Nós, como pais e mães, jamais entregaríamos o nosso filho. Nós preferíamos entregar a nós mesmos para que o nosso filho não sofresse. Mas Ele, como um pai, para resgatar uma humanidade que estava perdida no pecado e na escuridão, Ele teve que sacrificar o seu filho para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Ele. Lembre-se da passagem de Abraão, que Deus pediu o seu filho. E Abraão teve que levar Isaque para onde Deus disse que ele ia, seria o sacrifício. Isso foi uma prova que Abraão teve que passar. Mas Deus sabia que não sacrificaria Isaque. Ele queria apenas ver aonde estava o coração de Abraão. Se realmente Abraão confiava em Deus o suficiente. Às vezes, amados, nós vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos. Vamos ter que abrir mão daquilo que nós mais amamos. Para mostrar para Deus que nós não vivemos apenas na aparência do Evangelho. Mas para mostrar a Deus que realmente, verdadeiramente nós confiamos em Deus. Talvez você tenha que tomar uma decisão. Talvez você tenha que tomar uma posição para mostrar para Deus que você realmente confia nele. Talvez seja hoje esse divisor de águas na sua vida. Mas eu posso dizer para você, a melhor escolha é você escolher a Deus. Não porque a sua vida vai se tornar perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas mesmo que nós venhamos a ter dificuldade ou que nós venhamos a passar pela doença, o Senhor estará conosco. Por isso, na sua palavra diz que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque mesmo que eu passe pela sombra do vale da morte, eu sei que o Senhor estará segurando a minha mão. Eu sei que Ele jamais nos abandonará. Aqueles que são recolhidos pelo Senhor, não mais sofrerão, mas habitarão com Ele. Porque Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida. E Ele só quer te dizer isso esta manhã. Que Ele ama você.
de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele nos amou. E é por isso que eu digo para você: você não está sozinho. Você tem alguém por você. Você tem alguém que na sua palavra diz: eis que vou à frente. E Ele quer ter essa comunhão com você. Como é bom quando nós temos os nossos pais e nós vamos sentar na mesa e tomar aquele café ou almoçar. Como é bom ter essa comunhão de ter os braços daquele que não te julga, mas aquele que te ajuda, é aquele que te aconselha. Eu já não tenho mais os meus pais para fazer isso.
E eu tive uma visão totalmente diferente de paternidade e maternidade. Porque assim que eu nasci, eu não tinha mais a presença do meu pai, porque ele decidiu que ele não queria estar ao lado da minha mãe. E assim que eu nasci, a minha mãe também resolveu que não poderia mais ficar comigo. Eu fui criado por terceiros, sim. E essa foi a visão de pai e mãe que eu tive. Eles tinham os defeitos deles, eles tinham as dificuldades deles. Mas essa foi a visão que eu tive. Muitas vezes eu não podia contar com meus pais adotivos. Muitas vezes aquilo que eu recebia deles, às vezes era agressão, às vezes eram palavras. Mas eles só ofereceram aquilo que eles tinham. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eles foram cheios de tristezas, de amarguras. Por isso que eles deram apenas isso. Eles deram aquilo que eles tinham. Mas quando eu conheci Jesus verdadeiramente, Ele ofereceu o que Ele tem. Ele ofereceu amor, Ele ofereceu perdão, Ele ofereceu afeto. Mas não um afeto que pede nada em troca. Um afeto que apenas quem conhece o verdadeiro amor sabe. É aquele que te aconchega nos seus braços. É aquele que sara as suas feridas. Esse é o amor. Esse é o amor que diz a palavra que não se enrufana, não se ensoberbece. E é esse amor que Jesus tem para você. É esse amor que Jesus quer oferecer para você. Muitas pessoas no mundo dizem que quando nós entramos para o Evangelho, nós enlouquecemos. Sim, nós enlouquecemos, porque nós conhecemos um amor que surpreende a tudo e a todos. A palavra do Senhor diz que Ele é o amor que apaga as transgressões. Ele é o amor que apaga a multidão de pecados. Não importa se você roubou, se você matou, se você era prostituta, se você era homossexual. Nós temos que respeitar a todos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele fez o homem, homem, e a mulher, mulher. E é fora disso, é fora do comum. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhores ou piores. Mas o Senhor tem um plano, e o plano de família é que o homem e a mulher se unam e juntem-se e formem uma família. É essa a palavra do Senhor. E nós não vamos contra aquilo que ela diz. Mas se você não faz, se você é diferente, a palavra do Senhor diz que Ele vem como estás. É o Senhor que vai mudar a sua cabeça, não somos nós. É o Senhor que vai dizer e colocar as coisas no lugar. Nós não temos o poder de julgar o que é certo e o que é errado. Nós falamos apenas o que a palavra diz. E nós não queremos ofender ninguém. Não se sinta ofendido por aquilo que eu falei. Apenas ouça e entenda que o Senhor quer o melhor para a sua vida. Ele não quer que você seja escravo do pecado. E nem escravo deste mundo. Porque o mundo diz que pode tudo. O mundo pode tudo. Mas para entrar no céu a porta é estreita. E se você não andar segundo o que diz a palavra, o seu destino não será bom. Mas o Senhor nesta manhã, Ele está dizendo para você: eu sou teu pai,
Eu te recebo de portas abertas, de braços abertos, porque eu quero mudar a sua sorte. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero trazer paz aonde existe tribulação. Eu quero dar conforto aonde existe tristeza. É essa a palavra do Senhor. É essa o significado do seu amor. Ele é Pai. E assim como a vinda do filho pródigo, Ele vai lavar as suas vestes. Ele vai tirar a sua roupa suja. E vai te dar uma vestimenta alva como a neve. Ele vai colocar em seus pés a sandália. E no seu dedo o anel que diz que você é filho. Você não é mais mendigo. Você tem a riqueza dos céus. Onde nós vamos morar. As estradas e as ruas são cobertas de ouro. Onde nós vamos morar não existirá dor nem sofrimento. Só haverá alegria e júbilo. Mas deixa que o Senhor entre. Abra a porta para Ele. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Abra a porta para Ele. Porque somente este amor vai curar as tuas feridas. Somente o amor de Jesus vai mostrar que existe luz no final do túnel. Que existe uma saída. Quantos desistem da sua vida? Eu tive uma amiga que ela tinha depressão profunda. Ela foi parar numa clínica de reabilitação. Ela recebeu alta. Mas ela fingiu que estava bem. Para poder sair daquele lugar. E sabe qual foi o destino dela? O suicídio. Ela se suicidou. Não existe vida após o suicídio. Só existe tristeza e dor. Então não desista da sua vida. Você que está me ouvindo, não desista. Porque o Senhor tem a solução do seu problema. Mas você tem que guerrear contra esse sentimento. Sim. Jesus vai te ajudar, mas você precisa resistir. A palavra do Senhor diz que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E eu sei do que eu estou falando. Eu fui uma pessoa depressiva. Eu fui uma pessoa que pensou em suicidar. Eu fui uma pessoa que com 5 anos de idade eu pensei em tirar a minha vida. Você sabe o que significa uma criança pensar? É o diabo colocando coisas no seu coração e na sua mente. Dizendo para você que você não significa nada. Mas para Deus você significa tudo. Ele ama a sua vida porque Ele é teu Pai. E eu vim aqui para te dizer hoje. Abra a porta para Ele. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar.
Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Chame. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se Pode ouvir falar? Ou você busca intimidade com Ele? Como é que você conhece Ele? Como é que você se relaciona com seu Deus? Porque é importante nós saber que nós temos um Deus que nós podemos contar em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nós temos um Deus que Ele está presente na nossa vida 24 horas por dia, todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. É isso que nós temos que entender, que esse Deus, Ele nunca vai nos abandonar.
Deus ele está sempre pronto para fazer o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Por isso nós temos que entender que tudo aquilo que nós vamos fazer, deixa Deus participar. Deixa Deus participar de tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque Ele está ali para nos ajudar, para nos direcionar, para nos fortalecer, para mostrar qual é a sua vontade nas nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Nós temos um Deus que nós podemos contar todas as horas da nossa vida, para tudo na nossa vida. Declare isso. Declare isso. Declare que você quer intimidade com Ele. Você quer Ele presente na sua vida. Você quer Ele junto de ti. Você quer Ele direcionando a sua vida, a sua casa, a sua família. Abre o seu coração nessa manhã. Abre o seu coração nessa manhã. E se precisar, é só chamar. Declare isso. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É assim. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus está longe. Às vezes nós não entendemos que Ele está sempre do nosso lado. Está pronto para nos ajudar. Está pronto para fazer aquilo que é melhor para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Tudo aquilo que nós vamos fazer, Deus Ele quer estar presente, Ele quer participar, Ele quer direcionar, Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer com que nós somos mais do que vencedores. Ele quer fazer com que somos mais do que vencedores. Abre o seu coração nessa manhã. Abre o seu coração nessa manhã para o Senhor. Abre o seu coração para Ele e declare isso. Declare isso. Senhor, eu quero intimidade contigo. Senhor, eu quero estar perto de ti. Eu quero estar junto de ti. Essa chama. Eu sou teu pai. Essa chama. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Pode se sentar. Você que está aqui, você que está em casa, já desejo um ótimo domingo para ti. E te convido para estar nesse momento, ouvindo, participando desse culto, que ele é online. Ou você que vai assistir na sequência dos dias, que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus, quando Ele nos chama para estar perto dEle, Ele quer falar conosco, Ele quer direcionar nossas vidas, Ele quer fazer algo de maravilhoso nas nossas vidas. E não vai ser diferente nesse dia, porque Ele, apesar do tempo feio, nos trouxe aqui nesse lugar. E se Ele nos trouxe aqui nesse lugar, é porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Você que está aqui, você que está em casa. Você se acha diferente? Ou você já se sentiu em algumas situações diferente? Uma pessoa diferente?
Por que eu pergunto isso? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida começa a tomar outro rumo. A nossa vida começa a ganhar outras motivações. A situação da nossa vida, ela começa a mudar porque Deus ele vai transformando a nossa vida. E muitas vezes, como nós estamos inseridos na comunidade, na sociedade, nesse mundo, nós participamos muitas vezes de evento, vamos a lugar. E talvez você mesmo já tenha se perguntado, o que eu estou fazendo aqui? Aquilo ali já não diz mais respeito à tua vida. Já não é mais aquilo que você está cultivando. Já não é mais aquilo, o teu cotidiano, não faz mais parte do teu dia a dia. Algo mudou, porque antes tu participava daquilo ali e parecia tudo uma coisa normal. Mas agora normal é a gente se sentir assim. Se você se sente assim, é normal, porque Deus vai mudando a nossa vida. Amém? Essa palavra de hoje, ela vai falar muito de quem nós somos. De quem nós somos. Não para o mundo. Não para as pessoas. Mas de quem nós somos para Deus. Quem nós somos para Deus. Abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Você que está aí na sua casa, que vai acompanhar. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Esses dias aqui no grupo, na terça-feira à noite, a gente falou um pouco sobre isso. E Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Na nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 9, diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente de Deus, povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui deixa claro que Deus tem um povo na terra. A primeira coisa que nós temos que entender é que esse texto deixa claro que Deus tem um povo aqui nessa terra. Deus ele tem um povo aqui nessa terra. Agora, a pergunta que eu faço nessa manhã: você faz parte desse povo? Nós fizemos parte desse povo? Nós estamos inseridos naquilo que Deus declara na sua palavra? Nós somos povo, nós somos esse povo escolhido e separado de propriedade exclusivamente dele. Amém?
Somos esse povo? Mas eu quero dizer para você que, de um modo geral, existem 3 povos na terra. 3. Existem 3 povos na terra. E eu quero trazer para você para que nós entendamos isso. Para nós entender quem nós somos, é importante nós entender aonde estamos e fazendo o quê. Amém? O primeiro povo que eu quero trazer para você nessa manhã é o povo que não quer saber de Deus. Existe um povo que não quer saber de Deus. Mas aí você pode dizer, mas Deus não transforma? O Senhor não é o Senhor que transforma vidas? Sim, com certeza. Mas o que a palavra de Deus diz? Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Deus, ele não pega a pessoa pelo pescoço e faz ela confessar o Senhor como Salvador. Deus, ele não dá um pescoção na pessoa. Deus, ele bate na porta. E quando o significado literal de bater na porta, Deus, ele está falando do coração. Porque a fechadura da porta do coração é do lado de dentro. Se a pessoa não abrir, Deus, ele não vai entrar. Deus, ele não vai transformar. E tem pessoas que não vai abrir. Nós vamos entender isso na palavra. Porque falar isso, muitas pessoas que não conhecem vão se escandalizar, talvez. Mas não é. Existem pessoas que não querem saber de Deus. Lá no versículo, lá em João 5,40, diz assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. E ainda em 2 Tessalonicenses 3,2 diz assim: orai também para que sejamos libertos dos homens maus, dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O que nós podemos entender? A fé não é de todos. Nem todos aceitam Deus. Nem todos querem saber de Deus. Existe um povo que não quer saber de Deus. E o segundo, é o povo que diz ser de Deus, mas não é. Nós vamos ver na Bíblia. Nós vamos ver na Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Lá em Tito 11:16a diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Queridos, tem pessoas que ela vai na igreja, ela não perde um culto, ela fala que ela vai na igreja, ela fala que ela está na igreja, mas é só da porta para dentro. Só da porta da igreja para dentro. Saiu na porta, a vida dela é como antes. Ela não permitiu que Deus transformou a sua vida. O que a palavra de Deus diz ali?
afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. As atitudes, o dia a dia dessa pessoa, lá fora, ela não mudou nada, ela continua a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, falando as mesmas coisas. A pessoa não mudou, mas ela se diz que está na igreja e é da igreja. E esse povo, muitas vezes, ele está inserido em todas as religiões e até mesmo na igreja evangélica. Não dá para dizer que não tá, não tem porque tem. Lá em Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então nem toda pessoa que diz, eu estou na igreja, eu vou na igreja, ela diz que conhece, mas não permitiu que Deus transformou a sua vida. Não permitiu que Deus fez a vontade dele na sua vida. A pessoa não mudou, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. E o terceiro povo é o povo de Deus, conforme o texto que nós acabamos de ler. Quem é esse povo? Amém! Glória a Deus! Esse povo é o povo de Deus, escolhido, separado, de propriedade exclusivamente dele. Que diz ali, mas vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Quantos fazem parte do povo de Deus aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, eu quero trazer para nós nessa manhã as características do povo escolhido, separado por Deus. Algumas das características do povo separado, escolhido, de propriedade exclusivamente dele. Para nós entender quem somos, para nós entender o que devemos fazer como povo de Deus, como povo separado, como povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Primeiro, a primeira característica, esse povo é uma geração eleita, escolhida. Foi Deus quem nos escolheu. É isso que nós temos que entender. Foi Deus que nos escolheu. E ali em João 15, 16 diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. E ainda em Colossenses 3:12 diz assim, Paulo disse, somos eleitos de Deus, santos e amados. É importante nós entender essas coisas. Nós somos propriedade de Deus, escolhidos, santos e separados. Geração, o significado de geração significado é grau de filiação, descendência, linhagem. Quer dizer que nós temos o DNA divino. Efésios 5:1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós começamos a entender quem nós somos. Nós somos uma geração escolhida. Nós somos filhos de Deus, escolhidos por Deus. Nós somos separados por Deus. Nós somos filhos amados.
nós temos DNA divino. E importante é nós entender que Deus, Ele nos separou, mas a responsabilidade de conservar, Deus, Ele nos elegeu como um povo santo, mas a responsabilidade de nós, de conservar essa eleição é nossa. Nós temos que entender isso. A responsabilidade de conservar essa eleição, nós somos eleitos por Deus, mas a responsabilidade é nossa. Nós é que temos a responsabilidade de conservar essa eleição que Deus fez com a nossa vida. É isso que nós temos que entender. Lá em 2 Pedro 10, 1, no versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. A responsabilidade é nossa. Deus, Ele nos escolheu porque nos ama. Deus, Ele nos escolheu porque nos ama. Ele nos separou porque nos ama. Segunda característica. Esse povo é o sacerdócio real. Lá em 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas com Deus eleito preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Nós temos que entender essas coisas. Agora, qual a função do sacerdote? Qual a função de um sacerdote? É oferecer sacrifícios a Deus? O versículo ali diz assim: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que significa esses sacrifícios espirituais? Aquilo que a gente falou lá no início. A pessoa tem que ser transformada. Quando você está num lugar que você vê que aquilo ali já não faz mais parte da sua vida, você não participar de algumas coisas, muitas vezes que para agradar alguém, ou para fazer alguma situação, que foi envolvido em alguma circunstância, fazer algo que vai desagradar a Deus. Nós não fomos eleitos, nós não fomos separados para agradar os homens. Eu não estou dizendo aqui que nós sempre temos que ser mal educados, porque Deus nos dá sabedoria para lidar com essas coisas. Se nós realmente queremos fazer a vontade de Deus, Deus, Ele vai dar a direção, Deus, Ele vai dar a sabedoria, Deus, Ele vai colocar palavras na nossa boca, Deus, Ele vai fazer as coisas acontecer de acordo com a sua vontade. Mas nós não podemos ficar agradando pessoas e desagradar a Deus, para desagradar a Deus, só para conservar aquele conceito de pessoa boa, não. Nós temos que aprender a falar a verdade. Falando a verdade, tu não vai ofender ninguém. Se te convidarem para participar de algo, tu diz assim: não, o meu Deus, aquele que me escolheu, aquele que me separou, aquele que, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele, aquele que, a partir do momento que eu entreguei a vida a Ele, eu prometi a Ele, e Ele me disse que eu seria uma pessoa exclusivamente dEle. É assim.
É assim que nós devemos nos comportar. É assim que nós devemos ser. Nós devemos representar a Deus diante dos homens. Lá em Hebreus 5, no versículo 1a, diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens. Nós somos responsáveis para levar as pessoas a conhecer Jesus. Nós somos responsáveis para levar as pessoas a conhecer Jesus. Ainda lá em 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Será que nós temos cumprido esse papel de embaixadores de Cristo? Aquele dia ainda a gente falou no estudo ali. Qual é a função do embaixador? O embaixador, ele representa o seu país. Ainda aquele dia eu falei, o Brasil, em cada país tem um embaixador. E aquele embaixador ali representa o Brasil, representa o Estado brasileiro. Nós, como embaixadores de Cristo, eleito, nós não estamos aqui para representar os homens, mas nós estamos aqui para representar a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é a razão de nós fazer as coisas. Como nós temos nos comportado em relação a essa situação? Nós temos cumprido com a nossa função de embaixador? Nós temos representado verdadeiramente o Senhor nessa terra? Nós temos tido a consciência de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa função? O que devemos fazer como povo santo? Santo quer dizer separado e consagrado. Deus, Ele separou e consagrou a sua vida como um embaixador de Cristo nessa terra. Então nós somos representantes do Senhor. Amém? Esse povo é uma nação santa. Eu falei agora, santo, separado e consagrado. Terceira característica. Em 1 Pedro 1, o 14 e o 15, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estava na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém? Deus não aceita um povo meio santo, meio consagrado. Deus não aceita um povo mestiço no que tange as crenças. Um dia creia num Deus, outro dia creia no outro. Deus, Ele quer exclusividade das nossas vidas. Deus, Ele te separou, te consagrou para ser exclusivamente dEle. A Bíblia diz, um povo separado, exclusivo de Deus.
Lá em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como ele mesmo próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles, separam-se deles, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O próprio Deus disse: a condição para que nós sejamos povo dele é sermos santos, separados. Ele mesmo fala na sua palavra: e eu vos receberei, e eu vos receberei. Essas coisas nós temos que entender. Não há comunhão entre trevas e luz. Não dá para nós ter uma vida dupla. Porque nós vamos desagradar, nós vamos agradar alguém, mas nós vamos desagradar a Deus. Por nós tentar agradar alguém, ou fazer alguma coisa para agradar alguém, nós vamos desagradar a Deus. Deus, ele quer a exclusividade da sua vida. Deus, ele quer exclusivamente, ele te separou para ser dele. A Bíblia fala isso, a palavra do Senhor fala isso. Nós não podemos ter vida dupla, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus. Vamos na igreja, mas não conhecemos a Deus. Aquela pessoa que diz que é, mas não é. Amém? Quarta característica: esse é um povo exclusivo de Deus. Esse é um povo exclusivo de Deus. Amém? Lá em 1 Pedro 18, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém? Nós somos comprados, separados, adquiridos por Deus por um alto preço. Jesus, ele teve que morrer ali naquela cruz. Pagou com seu sangue o nosso resgate. Não foi por pouca coisa. Não foi de qualquer jeito. Não foi através de um decreto. Mas Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós fôssemos hoje essa geração, esse povo separado
de propriedade exclusivamente dele, porque ele pagou. Amém? Nós temos que entender essas coisas. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Lá em 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Querido, se você se entregou a Jesus, se você, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que ser diferente. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte dessa geração eleita, desse povo escolhido, desse povo separado por Deus, de exclusivamente dele, de exclusividade dele. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Nós temos que entender a nossa identidade. E nós, como representante de Deus aqui nessa terra, nós sempre temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que ser pessoas diferentes. Nós, como os representantes, nós temos que ser pessoas diferentes. Ser diferente não é você sair aí se glorificando você mesmo. Ser diferente é nas nossas atitudes. É não viver de acordo com as coisas do mundo. Mas é você viver para Deus. Você viver buscando fazer a vontade de Deus. Isso é que é ser diferente. A vida com Deus, ela não se resume a vir no culto. A vida com Deus, ela não se resume a você vir no culto. A vida com Deus, ela é uma decisão. A vida com Deus, ela é uma decisão de viver para Ele, fazendo a vontade dEle. Mas isso é uma decisão que nós temos que ter. Por isso que a responsabilidade de conservar a eleição que Deus fez sobre a nossa vida é nossa. Nós temos que tomar uma decisão. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que viver para Ele. Viver buscando fazer a vontade dEle. Nós temos que ser pessoas diferentes do que nós éramos antes. Senão não adianta de nada. Nós dizer uma coisa, falar uma coisa e viver outra. Isso não é o que Deus quer para nós, para nossas vidas. Nós temos que viver fazendo segundo a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade dEle. Nós não temos que agradar ninguém. Nós não temos que ser mal educado com ninguém. Mas nós temos que falar a verdade. Eu não faço mais parte disso. Se te convidar para fazer coisas ou lugares que desagrada a Deus, fala. O Deus que eu sirvo não vai se agradar de eu fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero desagradar o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me separou, aquele que me elegeu como sacerdote, representante dele aqui nessa terra.
nós temos que ter essa certeza nas nossas vidas. Essa certeza nós temos que ter. Nós fizemos parte dessa geração. Glórias a Deus. Nós temos que conservar, entender quem somos, viver de acordo com isso e conservar a nossa eleição, que Deus nos separou para isso, para ser embaixadores, para ser representantes, para ser pessoas diferentes, pessoas que vivem para Deus, tentando e buscando fazer a vontade dele. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre as nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Muitas pessoas, elas dizem que estão na igreja, como a gente leu ali. Elas dizem, eu estou na igreja, eu vou na igreja, ela vem. Mas da porta para fora não lembra mais da igreja, não lembra mais de Deus, não lembra mais da palavra de Deus, não lembra mais das promessas de Deus. A vida dela não mudou nada. Mas o povo de Deus, a geração eleita, é um povo separado, consagrado, santo, buscando fazer a vontade de Deus, buscando agradar exclusivamente Deus. Se coloca de pé. Exclusivamente um povo de Deus. Eu pediria para você se colocar de pé e fechar os seus olhos e meditar nessa palavra nessa manhã. Você que está aí na sua casa, você que vai assistir essa live, é importante nós entender quem somos. Porque a partir do momento que nós entendemos quem somos, quem nós estamos representando nessa terra, nós também vamos entender que o nosso comportamento tem que ser diferente. As nossas ações têm que ser diferentes. O nosso dia a dia, o nosso pensar, a nossa maneira de se comportar, não importa onde estamos, não importa o lugar que vamos, mas nós temos que ser pessoas diferentes, porque onde nós colocar a planta do nosso pé, nós vamos estar ali representando o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, representantes do reino de Deus aqui na terra. Eu tenho falado que para nós tem que ser um privilégio muito grande, nós temos que ter essa consciência. Deus, ele poderia ter tantas outras formas de fazer a sua obra aqui nessa terra. Mas ele separou você, ele nos separou para que nós representássemos ele aqui. Então nós temos que ter essa consciência do nosso dia a dia, que além de Deus ele confiar tudo isso a nós, ele poderia muito fácil fazer de outra forma, mas ele confiou em você a obra dele aqui nessa terra. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas nós temos que ter, como a palavra disse ali, um povo separado, consagrado a ele, de propriedade exclusivamente dele. Porque ele pagou um alto preço para que nós chegássemos a essa condição. A responsabilidade de conservar essa eleição do Senhor é nossa.
É no nosso dia a dia que nós vamos demonstrar para Ele aquilo que Ele precisa de nós, que é o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, aquilo que nós entregamos a Ele no nosso dia a dia. Deus, Ele não quer um povo misturado, meio consagrado, meio separado. Aquele texto que a gente leu ali em 2 Coríntios fala que comunhão há entre as trevas e a luz. Não existe. Então, ou é ou não é. A palavra de Deus, ela mesmo diz que não tem dúvida, não tem talvez, é sim, sim e não, não. Quero que você venha aqui na frente nessa manhã. E eu quero dizer para você, quero convidar a Ângela também para vir aqui. Eu quero dizer para você que nós não podemos fazer nada por Deus, a não ser cumprir com a sua missão aqui nessa terra. Fazer aquilo que está proposto na nossa vida. É de ser embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Ser responsável por levar as pessoas a conhecer Cristo. Não adianta nós tentar dar dinheiro, não adianta nós tentar fazer sacrifício. Nada disso vai adiantar. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o poder para fazer infinitamente muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós não passamos de pó. Então nós não temos capacidade de fazer nada para Deus além daquilo que é a missão que Ele deu para mim e para você aqui nessa terra. Nós temos que ter a consciência disso, porque Deus, Ele tem todo o poder. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. É aquele que traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que abre o mar para você passar. Então nós temos que entender isso, que nós não passamos de seres fracos, não passamos de pó. E eu quero que você feche os seus olhos. E vamos meditar nesse louvor, que nós vamos entender. Presta atenção na letra. Nós não somos nada. Esse amor imenso, amor lindo, amor sem igual, é o amor de Jesus. Fiquei meditando no canto sozinha, Oh, Deus! pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Aleluia! Eu vejo em mim tanta fragilidades, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, oh Deus, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria.
te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Oh Deus, sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Oh Espírito Santo, mas eu te amo. Oh Espírito Santo, visita os nossos corações agora com gratidão, Espírito Santo, pelo sacrifício. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Lavagaia samagorra, mas eu te amo. E ninguém me é fácil, mas eu te amo. Eu te amo. Oh, Nazareno, obrigado, Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Queridos, nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender qual é que é a nossa identidade. Nós temos que entender que não somos nada. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Jesus Cristo. E nós temos uma missão aqui nessa terra. A partir do momento que nós entendemos que nós somos separados, que nós somos escolhidos para uma missão, nós temos que buscar e se esforçar para fazer essa missão, para cumprir com essa missão. Porque nós não estamos aqui para agradar homens, nós não estamos aqui para fazer aquilo que o mundo quer que nós fizemos, aquilo que o mundo acha certo. Nós fomos separados para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que considerar todos os dias e agradecer, porque é um privilégio. É um privilégio para nós estar nessa condição de representar o Senhor aqui nessa terra. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que um dia, por causa dos nossos pecados, foi pregado naquela cruz. Derramou seu sangue para que nós chegássemos a essa condição. Não é para todos. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Nós somos escolhidos e separados. Agora imagina uma multidão
Está lá o Luciano no meio. Deus vai lá e pega ele e tira ali, ó. Eu te escolhi. No meio de uma multidão. Está lá a Ângela, que Deus teve até de repente dificuldade de enxergar ela lá no meio daquela multidão. Muda o pastor, mas não muda a piada, né? Deus foi lá e pegou ela. Assim foi cada um de nós, o irmão Roque, Rosa, a Tati. Todos nós, com essa condição. A Alessandra, com aquele passado dela lá todo lá, com aquela situação toda da vida dela que ela já testemunhou aqui na igreja. Deus foi lá e separou ela. É um privilégio para nós. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que entender quem somos e quem representamos e o que devemos fazer. Por isso, uma das coisas mais importantes na nossa vida é buscar fazer a vontade de Deus. Nós, como os representantes de Deus aqui nessa terra, nós temos que agradar a Deus. Amém? Você que está aí na sua casa, quero te convidar para estar aqui. Nessa terça-feira, às 20 horas, vai ter grupo de oração aqui. E vamos estar aqui para falar da palavra de Deus, para estar orando. Se você quiser uma oração, venha, vai estar conosco. Na quinta-feira, culto da vitória. Venha estar com a gente. Estamos aqui na Rua Silva Jardim, 396, parada 61 de Gravataí. Venha que você vai ser bem recebido. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Que tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe e que Deus esteja cada vez mais guardando, cuidando e protegendo as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém?